Oi, pessoal. Olá a todos. Bem-vindos a mais uma celebração online da Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Antes de a gente começar, eu quero pedir duas coisas para você. A primeira, se você ainda não fez isso, que você se inscreva no nosso canal. E a segunda é que você compartilhe o link deste vídeo e do nosso canal com seus amigos, com seus familiares, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Então aproveita que a gente está ao vivo agora, já faz isso para que as pessoas consigam se conectar e acompanhar a gente também. Vamos começar com uma palavra de oração? Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor e pela tua bondade. Queremos te pedir agora, Senhor, as tuas bênçãos sobre esse tempo que nós temos aqui. Que o Senhor nos edifique, nos amadureça e que o Senhor receba, Pai, essa celebração que nós colocamos diante de ti de coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar com cânticos? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, me prostro
coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh, oh. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar Em mim, Senhor. reinar em mim. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim. Reinar em mim, Senhor. Oh, 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 oh. Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera, a mais uma celebração online, onde podemos juntos, pelo menos no mesmo tempo, apesar de distantes no espaço, mas juntos adorar o nosso Deus. Eu queria, antes de iniciar a nossa reflexão de hoje aqui, fazer duas considerações. O primeiro é um pedido de oração em especial nessa semana aqui pela Anne, pelo Fernando, pelo Vitolo, né? A Anne, o seu pai foi morar com Jesus nesta última sexta-feira e nós queremos lembrar a todos aí e incentivar a todos para orarem por esta família nessa semana, sem também se esquecer aí da Raquel, do Herbert, da Aninha, bem como também da Ana Raquel e do Paulo Henrique, nesses dias aí, que a gente possa lembrar de orar por eles em especial, para que Deus continue confortando, trazendo graça e consolo sobre a vida deles, tá bom? Vamos aproveitar e orar juntos aqui, depois eu faço aí a segunda consideração. Senhor, nós louvamos a Ti, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Pai, nós agradecemos porque o pai da Anne conhecia ao Senhor, nós agradecemos porque ele viveu uma vida perto de Ti. E nós queremos pedir que o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua paz, a Tua graça alcancem a Anne, a sua mãe, seus irmãos, todos os familiares neste momento. Pai, que eles possam sentir o Teu cuidado especial, o Teu carinho e o Teu abraço nesse momento. Pai, por favor, dê da Tua paz, que excede todo o entendimento, a vida deles, Pai. Por favor,
Essa é a nossa oração, lembrando também da Raquel, do Herbert, da Aninha, bem como da Ana Raquel e do Paulo também, que o Senhor conforte cada familiar deles também, ó Pai. Por favor, essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a outra consideração aqui, há mais de 20 celebrações nós temos feito essa dinâmica aqui de online e isso está chegando ao fim. É com grande alegria que nós decidimos aí nesta semana que passou por retomar as nossas atividades presenciais de maneira gradual. Isso acontecerá dia 6 de setembro, não o próximo domingo, o outro, daqui 15 dias basicamente. E os maiores detalhes, as maiores informações a gente vai passar durante a semana aqui, em especial na próxima. Mas já fica aqui um pedido de oração por isso, para que Deus nos dê sabedoria nessa etapa de transição para a retomada das celebrações presenciais. E claro, uma palavrinha aqui sobre isso, não fique constrangido a ter que voltar ou pressionado por isso. Se você eventualmente está num grupo de risco, mora com alguém do grupo de risco, a nossa recomendação é que você siga as recomendações de saúde vigentes em nosso país. Não precisa tomar nenhuma decisão desnecessária nesse momento. Contudo, você que já voltou numa vida mais próximo do normal, está trabalhando, frequentando restaurante, academia, pegando transporte público e a vida está seguindo para você e você pode e tem a disponibilidade de participar conosco, nós queremos convidá-lo a estar conosco no próximo, daqui a 15 dias, na nossa próxima celebração presencial do dia 6 de setembro, tá bom? Em breve aí a gente vai ter também a apresentação da Luísa, vai ser um momento de grande alegria e grande festa para nossa comunidade como Ibira, podermos retomar as nossas atividades normais, tá bom? Então que Deus nos abençoe e Ele nos ajude nessa nova etapa que vamos enfrentar. Bom, pois bem, agora vamos sim ao nosso tema de hoje. Onde está Deus? É a pergunta que a gente quer responder dessa penúltima celebração online. Onde está Deus? Onde está Deus diante da pandemia? Onde está Deus diante da normalidade? Onde está Deus na minha vida? Vai ser a pergunta ao final que eu gostaria que a gente conseguisse responder de alguma maneira. Para que isso ocorra, para que a gente consiga entender aonde está Deus na nossa vida, eu quero convidá-lo a abrir a sua abrir a sua Bíblia no Salmo 11, um salmo davídico. Então, se você tem a Bíblia online aí no seu celular e quiser acessá-la, também fique à vontade. Vou ler aqui na minha biblinha velha de guerra o Salmo 11 e espero que você consiga acompanhar aí aonde você estiver. Para o mestre de música davídico, no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fujam como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para as sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono dos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. É interessante ver como esse salmo inicia. Ele começa no versículo 1. No Senhor me refugio. Há algumas semanas atrás, nós conversamos sobre o Salmo 46 e ele falava, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. É o Salmo 46, versículo 1. Ele está ali descrevendo quem é o Senhor para ele. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Então ele faz ali uma descrição de quem é Deus. Essa é a perspectiva do salmista ali no Salmo 46. E agora aqui no Salmo 11, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é esse destaque. No Senhor eu me
refugio. No Senhor é em quem eu confio. É no Senhor em quem eu deposito as minhas fichas. É nele quem eu aposto, eu dou um all-in. Vou com tudo. É nele, é no Senhor em quem eu coloco a minha confiança. No Senhor é em quem eu me refugio. Esta é a frase que o salmista inicia. Por que é no Senhor em que ele se refugia? Se a gente lê ali de novo nos versículos seguintes, a gente vê que parece que o mundo está entrando em colapso. Tem inimigo chegando. Tem conselheiro falando, da visão, meu, seguinte, foge para o monte, se manda. E aí aqui é interessante a gente lembrar, o que era o monte? No mesmo Salmo 46 lá, fala que ainda que se os montes se abalarem, quando a gente lembra lá do Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O monte na cabeça dessa judeusada aqui que lia e lê ainda esse texto, é um sinônimo de segurança, de confiança, de lugar de paz, de tranquilidade, de bonança, de realmente segurança. Esse é o sinônimo do monte. Agora, por isso que os seus conselheiros, os conselheiros de Davi, ali, provavelmente os conselheiros da sua corte real, falam, Davizão, foge para os montes. Vamos fugir para os montes porque o negócio aqui tá pegando. Os inimigos estão vindo. A gente não sabe exatamente situar esse salmo na história. Dei uma fuçada nos comentários aqui, procurei mais alguma coisa, mas a turma não chega num consenso, não sabe exatamente na história onde é que esse salmo se encaixa, mas problemas para Davi não faltaram, desde do seu antecessor, Saul, até um dos seus filhos, Absalão, que quis matá-lo para herdar o trono. Essa história de filho matar pai é algo que não é recente, já faz alguns milhares de anos. Mas enfim, problemas não faltavam para Davi ali. Tanto é que no versículo 3 do Salmo 11, é dito assim, quando os fundamentos estão sendo destruídos. Então, quando a base, quando o alicerce, na real aqui o que acontece, quando a ordem social está destruída, quando aquilo que é normal não se faz em plena normalidade. A gente teve, essa sexta-feira a gente tentou, eu estava com o Sabuca, a gente tentou comer um lanche numa lanchonete junto com o Paulo, estava junto conosco, e era 2h30 da tarde. A gente não conseguiu entrar na lanchonete para comer o lanche, porque a ordem social tá mudada. A lanchonete funcionava do meio-dia às 2h. Pois bem, não pudemos comer um lanche ali dentro da lanchonete. A ordem social parece que não parece, certamente nesse momento não está na normalidade. Estamos passando por um momento diferente da nossa história. Passamos por um momento de pandemia. É interessante como isso tem acontecido, e diante disso, diante desse problema que estamos enfrentando, desse vírus que estamos vivendo, e não somente esse vírus, mas situações psicológicas em casa, estresse acumulado, a gente ouve alguns amigos comentando de pessoas, de colegas, de pares, ou de subordinados, ou de chefes superiores no trabalho, que têm passado por momentos psicológicos agudos, graves, por conta desse cerceamento que estamos enfrentando de ir e vir ainda. Agora, claro que de uma maneira um pouco mais controlada. Mas a turma fica doida. Por quê? Aonde está Deus diante disso? Aonde a gente tem confiado? Aonde a gente tem apostado as nossas fichas em que as coisas vão ficar normal? Nas nossas atitudes, nas atitudes que nós tomamos baseado em OMS, ou baseado em governo, ou baseado em qualquer ministro, ou qualquer governador ou prefeito? É baseado nisso que a gente alicerça a nossa fé? É baseado nisso que a gente pode levar a vida como a gente deve? Cara, o salmista, ele tem um relacionamento próximo com Deus. Não é à toa que é o homem segundo o coração de Deus aqui, Davi. Davi fala, é no Senhor em quem eu me refugio. É a partir do Senhor que eu tomo as decisões da minha vida. É a partir da realidade de que Deus existe. É a partir da realidade que Deus me protege, que Deus me cuida, que Deus me deu sabedoria para tomar as decisões que eu devo tomar. Mas é baseado na Bíblia, é baseado em Deus. É nele que eu me refugio. É a partir da existência de Deus que eu tomo as minhas atitudes. Sabe, uma coisa que eu vou abrir meu coração, que me deixa
doido da vida, que me deixa às vezes muito chateado. É por muita gente tomando muita decisão baseado nas mais diversas opiniões, nas mais diversas proposições, mas se esquece da primeira e da essencial preposição que deve nortear as nossas vidas. O que norteia a sua vida? O que norteia a minha vida? Não pode ser outra coisa a não ser a palavra do nosso Deus. Onde está Deus na sua vida? Onde está Deus na minha vida? Onde Ele está? Ele tem um lugar de primazia? É nele em quem a gente se refugia? É nele em quem a gente coloca a nossa confiança? Ou a gente está colocando a nossa confiança em hidroxicloroquina? Ou a gente está colocando a nossa confiança no isolamento social? Ou então numa vacina chinesa? Em que a gente tem colocado a nossa confiança? Em que a gente tem nos refugiado? O salmista começa o texto falando, por mais que o mundo esteja abalado, por mais que a ordem esteja totalmente fora do normal, eu não tenho outra confiança. Eu não tenho em outra pessoa em quem me sustentar. Eu não tenho outra pessoa a não ser no Senhor. É no Senhor em quem eu me refugio. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança no meio da tempestade. Ele é em quem a gente pode confiar de verdade. O texto segue, mas não sei antes eu beber um gole de água aqui, que eu acho que eu me empolguei. Bom, vamos lá, o texto segue. O salmista se refugia em Deus. Agora, olha onde Deus está. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Aonde está o Senhor? Nós, como peregrinos, nós, como errantes, nós, como pessoas que estão andando por aí, buscamos refúgio em Deus. Agora, Deus, ele não precisa buscar nenhum lugar. Deus está no seu lugar. Por mais que todas as coisas estejam fora de lugar, por mais que a economia pudesse estar passando por menos de 50 mil pontos na Bolsa de Valores, por mais que a economia tivesse um grande desastre, que graças a Deus não está tão desgraçada assim, tem até muita gente sendo auxiliada, graças a Deus por isso, e que continue, que melhore a cada dia. Mas enfim, por pior que estivesse a situação, por mais caótica, por mais que fosse uma situação de guerra, Deus continua no seu lugar. Deus continua no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. É interessante quando a gente lê a série de Hebreus ali, 11, os heróis da fé. Deus vai falar de Abraão, Deus fala de Moisés, de grandes homens de Deus, homens do qual o mundo não era digno. Ele vai falar que em Hebreus 11, no versículo 10, vamos ler lá rapidamente. Olha só, isso é bonito de ver, né? Olha só a cidade de Deus, aonde está. Hebreus 11, versículo 10, fala assim, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A cidade de Deus, o trono de Deus, o lugar onde Deus está tem um alicerce profundo, ele tem a sua base sólida, é algo imovível, é algo que não tem como se mexer. E é interessante nessa questão de alicerce, não faz muito tempo eu tive um problema quanto a isso e tive que revisar um projeto por conta dessa questão do alicerce de uma fundação subdimensionada. Se a fundação, se o alicerce, se a base, ela está dimensionada de uma maneira errada, pode bater um vento e derrubar a edificação. E essa é a realidade de Deus. Deus, ele tem o seu alicerce nele mesmo. Ele tem a sua base no seu santo lugar. O homem está movendo, está andando, está girando, está procurando aonde encontrar refúgio. Agora, o Senhor do refúgio, aquele que nos ampara, aquele que nos acolhe, aquele que nos sustenta, ele tem o seu alicerce bem estabelecido. E é interessante que Deus, além de ter o seu alicerce estabelecido, ele não, onde está Deus, né? Ele não está indiferente a nós. Afinal, na sequência no versículo 4 fala, os seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Os olhos de Deus estão atentos a nós. Os olhos de Deus estão buscando nos resgatar. Deus não simplesmente deu a corda no mundo e saiu, foi embora, deu linha. Não, Deus deu a corda no mundo e continua olhando nos olhos. Ele continua
atento às nossas necessidades, Ele continua atento àquilo que arde e dói no nosso coração. Deus é um Deus presente, por mais que Ele esteja lá no céu, Ele também está perto de nós aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E olha só, como que muitas vezes Deus está aqui perto de nós. Olha só o versículo 5, como segue a sequência do texto. O Senhor, olha só o que Deus faz. Deus está aqui. Deus está no seu seu trono santo, também está aqui. E Ele faz o seguinte aqui. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios Ele fará chover enxofre, chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. O Senhor prova os justos. Muitas vezes a gente passa por momentos na nossa vida em que a gente não quer, aliás, momentos não, a grande maior parte da nossa vida a gente não quer ter problema. A gente quer dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Muitas vezes é isso que a gente quer. É vida de bonança, é vida tranquila, é paz, sossego e amor. É só viver de boa, sombra e água fresca. Isso que a gente mais quer. Mas o que mais acontece são momentos adversos, são dificuldades, são provas, são situações contrárias à nossa vontade. E como que a gente vai reagir diante das situações contrárias à nossa boa, perfeita e agradável vontade? Como que a gente reage diante disso? A gente, por vezes, murmura, reclama, fica ranzinza por conta das adversidades? Ou a gente olha para a adversidade como uma forma de Deus estar nos moldando, de estar nos trabalhando, de estar burilando o nosso caráter, transformando a nossa vida, transformando a nossa realidade a ser mais parecida com Cristo. Afinal de contas, não há aprovação maior do que a gente possa suportar. A gente não vai receber uma prova, uma adversidade, uma dificuldade maior do que aquilo que a gente seja capaz de suportar. Talvez você tenha passado ou esteja passando por alguma coisa muito pesada. Talvez o seu fardo está duro, está difícil de carregar. Uma palavra de consolo e conforto que Deus quer nos dar nesse momento é: nada que a gente está sofrendo é maior do que a gente pode suportar. O problema que você está enfrentando, o problema que eu estou enfrentando, a dificuldade que a gente está passando, Deus está sob o controle de tudo. E Ele está permitindo que a gente passe por isso, para que a gente seja aprovado, para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente seja melhorado, não para nós mesmos, mas sim para que o reino de Deus cresça e para que as pessoas vejam em quem nós nos refugiamos no meio da dificuldade, em quem a gente busca refúgio, em quem a gente busca ajuda, em quem a gente confia no meio da situação adversa e contrária, alheia muitas vezes à nossa vontade. E é interessante como o texto fala da questão dessa prova. Quem dá a prova, quem dá a adversidade realmente é Deus. Muitas vezes a gente tem no meio evangélico uma tentativa de terceirizar o problema e terceirizar para o capeta. Falar: isso é coisa do diabo, isso é coisa do inimigo. Cara, não há nada que aconteça nesse mundo de que Deus não seja soberano. É interessante uma leitura de Martinho Lutero, que dizia que o diabo é o cachorro na coleira de Deus, preso numa coleira, porque ele só pode agir. O diabo só tem livre acesso às atitudes que ele faz porque Deus permite. É Deus quem deixa. Tanto é que na história de Jó, novamente a gente volta dela, lá no capítulo 1 e 2 de Jó, Jó fala do homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, e o diabo chega até Deus: olha, Deus, eu vi aquele teu servo lá, eu posso dar uma cutucada nele? Eu posso dar uma mexida, uma chacoalhada naquela vida dele? Ele pede permissão para Deus e Deus permite. É Deus quem deixa a gente passar pelas diversidades, pela dificuldade e pela provação. Mas o texto bíblico também nos fala que com a provação vem o livramento. É Deus quem nos tira, é Deus quem nos resgata muitas vezes desse momento de dor. Mas não é
simplesmente nos resgata sem deixar que a gente passe por ela. Mas sim, muitas vezes Ele permite que passamos para que a gente aprenda. Não faz muito tempo, estava numa reunião de negócios e tentava apresentar ali a minha proposta e o cliente final ali naquele primeiro momento não aceitou, mas eu depois daquelas circunstâncias eu vi que eu agi errado, porque eu vi que eu não tinha apresentado os argumentos anteriormente, não tinha exposto todo o meu ponto de vista para conseguir chegar na reunião já de uma forma e conseguir convencer aquele meu cliente. E passado um tempo, retomamos a conversa, e só que antes dessa segunda conversa, fui igual um mineirinho, comi quieto, fui pelas bordas, fui caminhando, tentando fazer as negociações ali anteriores que precisavam ser feitas, e a hora que a gente chegou naquela reunião, na segunda a gente só colheu os frutos desejados conforme a gente planejava. Então, se eu simplesmente tivesse olhado para aquela primeira reunião de uma maneira, puxa, egoísta, falando, caramba, que droga, Deus não me ajuda, Deus não está comigo, Deus está me atrapalhando, por que isso está acontecendo comigo? Dessa forma, simplesmente fria, rebelde, brigando com Deus, talvez não teria tido essa segunda oportunidade e não teria logrado êxito nessa segunda oportunidade. Então, a forma que a gente olha os problemas, a gente não deve olhar para a adversidade, para o problema, para a dificuldade, do tipo, por que eu estou sofrendo isso? Mas sim, para quê? Como eu posso... Mas sim, a pergunta é para quê? Ou então, como eu posso aprender e ser mais parecido com Jesus nessa circunstância adversa e difícil? Como eu posso chegar mais perto de Jesus? É aprender a tirar êxito dos erros, das falhas, das dores que a gente sofre. E muitas vezes é através desses problemas que a gente realmente cresce e aprende e muda um pouquinho a nossa forma de enxergar o mundo. Pois bem, o texto caminha para o fim. Assim como essa nossa reflexão aqui. No verso 7, fala, depois a gente entender aonde está Deus, o que Deus faz, ele fala, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Às vezes a gente pode buscar um refúgio em Deus de uma maneira egoísta, de uma maneira não de acordo com a vontade de Deus. Mas ao final, aquele que busca a Deus, em busca de se refugiar em Deus, sabe onde Deus está em sua vida, esse vai ter um grande presente. Esse vai ter o presente de ver Deus face a face. E esse presente de ver Deus face a face não é por conta dos seus próprios méritos, não é por conta da sua boa atitude diante da adversidade, não. Mas sim é porque consegue entender, consegue ver que tinha um homem chamado Jesus Cristo, que estava à destra do trono de Deus, que reinava com Deus soberano sobre tudo, mas ele abriu mão da sua glória, deixou o seu lugar santo, deixou a sua habitação celestial e se tornou homem, viveu como eu e como você, se tornou pessoa humana, se tornou carne, habitou entre nós e chegou em determinado momento no final da sua vida que ele recebeu a maior das provações. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si a ira que deveria cair sobre nós. Tanto é que Jesus, na cruz do Calvário, ele cita ali até mais um salmo, o Salmo 22, o dobro desse aqui do 11. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a dor, ele sofreu o pecado, ele foi provado, mas em tudo ele foi aprovado. Porque ali alguns diziam, se você é o rei dos reis, se você é o todo-poderoso, se você é o cara mesmo que você diz que é, salva a ti mesmo e salva o teu povo. Salva, faz isso, você não é o bonzão? Cuspiam nele. Ele estava com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, preso numa cruz com um prego. Se às vezes entra uma farpinha no nosso dedo, a gente já reclama de dor. Imagina um prego na sua mão.
era assim que o nosso Salvador estava. Ele sofreu tudo por mim e por você. Ele sofreu naquela cruz do Calvário para nos dar uma nova vida, para que a gente pudesse chegar nessa hora e falar que um dia a gente vai ver Deus face a face. É por conta dele que a gente pode dizer que Deus é o nosso refúgio. Não há outro mediador, não há outro meio-campo, não há outra pessoa que nos ligue até Deus senão Jesus o Cristo. Por conta da morte de Jesus Cristo, daquele sangue que ele derramou ali, e depois daquilo, depois de 3 dias, ele ter ressuscitado, onde está a morte, o seu aguilhão, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, a morte não o venceu, ele venceu a morte, e ele para nos dar uma nova vida, para que um dia a gente possa, fazer valer esse finalzinho do versículo 7, os retos verão a face de Deus. Aonde está Deus na sua vida? Aonde Deus tem estado na minha vida? Aonde Deus tem estado na nossa vida? O que tem movido a nossa existência? O que tem feito a gente tomar as decisões como a gente toma? É a pessoa santa e preciosa de Jesus Cristo? Ou é simplesmente o nosso conhecimento teórico de algum determinado assunto? Eu espero que Deus esteja na nossa vida, no lugar de destaque. Que Ele seja o nosso refúgio, que Ele seja a nossa fortaleza, que a gente entenda que muitas vezes problemas, dificuldades, adversidades iremos enfrentar. Mas Jesus sofreu muito mais do que nós, e em nada Ele deixou passar. E Ele sofreu aquilo porque Ele entendia que aquilo era a vontade de Deus, que a gente possa ter os nossos olhos abertos, claros, evidentes, ver que a adversidade, a dificuldade, o problema vem, mas Deus continua no seu santo tempo. Deus continua no seu santo lugar. Ele continua reinando. Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom, como diz a música. Vamos orar para encerrar essa nossa reflexão? Senhor, louvado seja o seu nome. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso refúgio. Obrigado porque o Senhor é o meu refúgio. Obrigado porque o Senhor é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Obrigado, ó Pai, até pelas provações. Obrigado até pelas adversidades que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que o Senhor tem colocado na minha vida também, ó Pai. Ó Senhor, não nos deixe cair na tentação de querer resolver as coisas pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, por aquilo que nós achamos que sabemos, pelo nosso intelecto, pela verdade que aparentemente há no mundo. Mas que a gente veja que o Senhor é a verdade, que é no Senhor em quem nós devemos nos refugiar, que é no Senhor em quem devemos buscar a verdadeira ação para a nossa vida. Ó Senhor, constrange o nosso coração a estar perto de Ti. Ajude-nos a ver o Senhor em todas as circunstâncias, ó Pai. Ajude-nos a andar perto de Ti, ó Pai. Ajude-nos a ver que o Senhor está no seu santo lugar. Que por mais caótico que o mundo possa parecer e possa estar, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua reinando, o Senhor continua soberano sobre todas as nações. Dá-nos da Tua graça, ó Pai, dá-nos da Tua sabedoria. Leva-nos para perto de Ti. Essa é a nossa oração, o nosso pedido neste final de tarde, no nome precioso e bendito do Seu Filho Jesus Cristo, a quem amamos e oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana e nos vemos domingo que vem, ainda aqui online. Deus abençoe. Até mais.
Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para deixar alguns recadinhos para vocês. E o primeiro deles é aqui, para quem quiser e puder contribuir com o projeto da Ibira, os dados bancários da igreja estão aqui do ladinho, então não deixe de mandar o seu comprovante pro pessoal da tesouraria, assim eles conseguem ter um melhor controle. E se você não puder tirar uma foto ou não puder anotar esses dados agora, dá uma passadinha no Instagram da Ibira, que depois da celebração esses dados vão estar lá também, tá bom? Outra coisa que eu queria contar para vocês é que, como vocês sabem, quinzenalmente os PGs continuam acontecendo. Nas quintas-feiras é o PG Jardim Prudência, às sextas-feiras temos 2 PGs, o PG do Brooklyn e o PG da Vila Olímpia. Então não deixem de participar, é um tempo muito legal de comunhão entre amigos. E fale também com o seu líder de PG se você não recebeu ainda o material para fazer o culto doméstico. Esse culto do lar é muito bacana, é um tempo muito legal e especial que a gente pode ter com a nossa família, então não deixem de fazer em casa também. E o recadinho mais legal que eu tenho para dar para vocês hoje é que no dia 30 de agosto a Ibira completa 1 ano. Já faz 1 ano e a gente gostaria de ter esse momento de celebração todo mundo junto, mas como ainda não é possível, vai ter celebração sim, ainda que seja virtual, então fique ligado, porque vamos comemorar todo mundo junto essa data sim, que vai ser muito bacana. Por fim, não deixe de compartilhar e de acompanhar as redes sociais da Ibira, assim a gente consegue alcançar o maior número de pessoas possível para enfrentar essa pandemia também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima! Olá, meus irmãos, boa tarde. Vamos orar ao Senhor, apresentar a Ele os nossos pedidos, as nossas necessidades. Se você tiver algum pedido de oração, quiser compartilhar, manda pra gente, nós temos um grupo de oração e vamos orar por você, tá bom? Vamos orar? Senhor querido Pai, muito obrigado pela semana que tivemos, pela sua companhia, porque o Senhor é misericordioso, obrigado pela sua voz que se faz ouvir, pela sua presença que se faz sentir. Obrigado porque o Senhor nunca nos desampara. Nesse Espírito, Deus, queremos te pedir as suas consolações pela família da Anne, que perdeu o pai nesta semana. Abençoe a Anne, a Ana Maria, o Vítor. Seja com eles, Pai, dá um abraço. Ainda te pedimos também pela família da Raquel, do Herbert, da Ana. O Senhor chamou para si o Rafa nesta semana também. E te louvamos pela sua incrível sabedoria. O Senhor é autor da criação. Temos fé que o Senhor está à frente de todas as coisas. Mas ainda assim te pedimos o consolo pela perda de pessoas tão queridas. Pai, quero te pedir também pela saúde da Daisy, pela saúde da mãe da Ivani, pela saúde da mãe da Li. Abençoe, Pai, a saúde delas. O Senhor que é o médico de todos os médicos, restaura, Deus, a saúde de todas elas. E também te pedimos pela recuperação do Dani Bonifácio. Seja com ele também, Senhor. Abençoe sua saúde. Deus, te pedimos também por esse contexto de pandemia que ainda estamos vivendo, Pai, pedimos que o Senhor interrompa o avanço dessa doença. Senhor, impede que novas pessoas sejam infectadas e restaura a saúde daquelas que já foram. Dê sabedoria também, Pai, aos nossos governantes na tomada de decisões relacionadas a isso, para que lidere este povo, esta nação, de uma forma saudável, pensando nas pessoas e pensando na solução desse problema, né? Tudo que tiver ao nosso alcance para ser feito. Também te pedimos pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a esse vírus, estão expostos. Então, pedimos que o Senhor abençoe e segure e proteja a saúde deles também, para que continuem trabalhando para o bem do próximo. Senhor, fica com a gente essa semana. Te entregamos o nosso amanhã e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para vivermos de acordo com a sua vontade. Pai, faça a sua vontade em nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.